Olá, pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Papo Legal. Professor Cavazani e hoje o professor Everton online. Dá um zoom no professor bem Everton feliz, aí. inclusive. Acho que hoje vai ser a melhor entrevista do professor Everton online. Vai falar muito aí. E hoje nós estamos aí para conversar a respeito de uma carreira que ela é até relativamente pouco conhecida, né, Cavazano, dos nossos alunos. E é por isso que a gente resolveu trazer um expoente aí dessa área para nós, aí para conversar com os nossos alunos, que é falar sobre a carreira de procurador do município. E para isso a gente trouxe o nosso amigo aí de longa data já, o Gustavo Pompilho. O Gustavo é mestre em Direito pela UEMP, lá em Jacarezinho, é professor universitário e procurador do município de Araçatuba. Pompilho, seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite. Depois o Cavazano vai te pagar um difícil, churrasco aí, tá? Pela tua participação. Seja bem-vindo, eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo para os nossos alunos. Obrigado. O Pompilho, cara, o Pompilho, eu comecei a dar aula com ele, né? Então eu não consigo olhar o Pompilho como um colega qualquer, porque é um menino, né? E é importante a presença dele aqui, não só por essa questão do posicionamento jovem, né? Para passar para os nossos alunos o que é uma carreira bem pensada. Não é? Por quê? O Pompilho, ele se forma, o Pompilho, ele passa no curso de mestrado, termina, o Pompilho se dedica à advocacia privada e se dedica à advocacia pública, ao município. Então, ele traçou uma estratégia profissional importante que os nossos alunos, muitas vezes, Pompilho, eles ficam carentes, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E a sua presença, ela apresenta essa acessibilidade, né? O que se deve fazer. Então, eu acho que será bem instrutivo nesse ponto, né? Para que você explique para nós, primeiro, o que é essa carreira de procurador municipal, né? E essas vertentes aí. Cara, seja muito bem-vindo, cara. Tá, ok, obrigado. Nessa hora o Everton falaria também. Obrigado, doutor Everton, né? Pelas palavras. Na verdade, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Para mim foi uma alegria quando o Cavazana me mandou uma mensagem, porque a gente já tem uma história, não tem como, né, não falar. Você começou falando de tempos atrás, eu falei, pô, já tá entregando a idade, ainda bem que o Cavazana falou. Deu uma melhorada, deu uma suavizada no negócio. E eu preciso, de fato, deixar registrado e agradecer em público, porque ele falou do mestrado e uma das pessoas que foram usadas por Deus para me colocar dentro do mestrado foi o professor Misak. Ele nem me conhecia, eu fui conversar com ele, ele me deu o caminho das pedras, né, e me ajudou muito, foi uma benção na minha vida. Então, assim, muito obrigado, Misak, porque caminhar esse caminho da carreira acadêmica aí teve um empurrãozinho seu. E o Cavazano a gente começou junto mesmo, cara, e foi muito bom, porque a gente fez pós-graduação junto também. Nossa, eu nem lembrava disso. Verdade, em docência. A gente fez pós-graduação junto, então assim, a gente era muito engraçado, porque a gente saía da cadeira de professor e virava de aluno. E aí nós nos portávamos como aluno mesmo, coitado dos outros professores, mas enfim, foi um tempo muito bom. Como o professor Misak falou, a carreira de procurador do município, ela não é muito conhecida mesmo, não é muito, né? Às vezes quando a gente fala, sou procurador do município, o pessoal confunde com promotor, confunde com... Sempre faz uma confusãozinha. Na verdade, o jeito mais fácil de explicar a carreira de procurador do município é como se ele fosse um advogado. Só que a diferença básica é que eu não sou advogado de um particular, eu sou advogado do município em si. Então eu costumo dizer, inclusive defendendo a importância da carreira, porque assim, eu sou advogado, para as pessoas que estão me ouvindo em Araçatuba, eu sou o seu advogado. Sim. Eu advogo pro Misak, eu advogo pro Paulo, por quê? Porque eu represento os interesses do município judicialmente, né? Então a gente tem lá a parte judicial, que é contenciosa, né? Basicamente o trabalho é dividido nessas duas frentes. As demandas que são ajuizadas pelo município e ajuizadas contra o município, né? E também a parte de consultivo, que é a parte de pareceres e que a gente, eu costumo brincar que a gente é pago para dar a nossa opinião. Então é uma profissão que eu gosto, é legal, é bacana. E aí você se desenvolveu nessa carreira inicialmente, você passou no concurso público e ao lado dela ainda você pode advogar no âmbito privado.
Claro, a vantagem da Procuradoria do município é essa, né? Na verdade, assim, o pessoal, às vezes, quando está se formando, a gente já deu aula recentemente, né? Então, a gente sabe que, às vezes, é uma das carreiras que o pessoal meio que relega e deixa para depois. Mas hoje, nós temos procuradorias, por exemplo, de grandes capitais, que são maiores que a Procuradoria do Estado. Sim. Com salários também que se equiparam a de grandes procuradorias. Então, é uma carreira que é importante e que te permite, em alguns casos, alguns não, né? Depende ali da lei do município. Sim. Mas, por exemplo, aqui no município de Araçatuba, nós temos a possibilidade de, além de advogar na advocacia pública, a gente pode advogar privado também, no particular. A gente só não pode advogar contra o município. Mas, em relação a demandas particulares, aí a gente tem essa liberdade aí. Então, a gente acaba pegando alguma coisa ou outra que se mostra mais interessante aí. É interessante, eu comentei, veio aqui também o Fernando Rosa, que é procurador da Câmara, e eu comentava com ele, né? Às vezes, quando os alunos falam para mim, eu queria a estabilidade de um concurso público, mas ao mesmo tempo eu queria a adrenalina da advocacia, de ser parte, né? De defender o interesse e tal. E nunca vem na cabeça deles essa possibilidade da advocacia pública. E que a Procuradoria do Município está inserida dentro dessa ideia de advocacia pública. Lá você vai ter um salário de servidor público estável todo mês e, ao mesmo tempo, a adrenalina de poder ser parte, de poder representar uma parte, advogar, né? Entrar com uma ação ou defender numa ação, né, Pompílio? Esse eu acho que talvez seja o grande chamariz da carreira, né? De quem quer se propor a ter essa estabilidade do público mesmo, que todo mês vai lá pingar o seu salário, né? Embora que no Brasil a gente não tem tanta estabilidade assim mesmo na carreira pública, mas ainda assim, ainda assim tem essa estabilidade. E tem essa possibilidade da advocacia privada, por quê? Porque foi o que eu falei um pouquinho antes na resposta pro Cavazano. Uma coisa ou outra, eu pego tudo hoje em dia? Não. Por quê? Porque eu não dependo disso para sobreviver. Então, assim... Então, uma atividade mais qualificada. Eu costumo pegar, e claro, com a expertise que a gente vai ganhando ao longo dos anos, a gente passa a ser mais seletivo de, olha, isso aqui é interessante pegar, isso aqui não é interessante. Então, para quem gosta, principalmente de advogar, e é legal porque você consegue ver os dois mundos, né? Você consegue ver o mundo da advocacia privada, que é completamente diferente do mundo da advocacia pública, embora seja a mesma profissão. Como eu disse no começo, eu sou advogado do município. Eu represento os interesses do município. E isso é o que caracteriza a carreira. Então, dessa forma, a gente tem as duas possibilidades dos dois mundos. Advogar, né, no público, que é uma forma completamente diferente da advocacia privada. Dá para experimentar os dois mundos. Para experimentar os dois mundos, eu já acompanho o podcast de vocês, é muito importante o estágio. Vai fazer estágio. Sim. Porque a minha opção pela carreira pública partiu do estágio. Eu fiz estágio na Defensoria Pública e fiz estágio na AGU. E o meu estágio na AGU, cara, dois mundos completamente diferentes também, né? E meu estágio na AGU determinou que eu queria advocacia pública, por quê? Eu sempre gostei da ideia de advogar para todo mundo, não para um cliente só. Então, essa ideia de defender todos os interesses dos munícipes de Araçatuba, para mim, sempre foi mais legal do que pegar uma causa em particular. Então, isso foi um fator determinante. Eu lembro quando eu estava na AGU, eu fazia INSS, e eu estava defendendo lá os interesses da União, e eu me sentia assim, estou defendendo o interesse dos brasileiros. Então, isso, o estágio me trouxe essa possibilidade. Quando eu fui para olhar para a carreira da advocacia privada, é interessante também, mas não me chamou tanto a atenção, não brilhou tanto os olhos quanto a advocacia pública. E o estágio ajudou nisso. Eu ia até te perguntar sobre isso, Pompílio. Para que o estudante que esteja aqui nos ouvindo, visualizando o programa, entenda. A advocacia privada ela é formatada basicamente pelo profissional e pelo cliente. Então, ele vai te contratar de acordo com o interesse dele, de acordo com a confiança que ele tem em relação a você realiza com ele um contrato de prestação de serviços, cumpre a função, né, de um advogado, e ao final do processo você chega para o seu cliente e fala, olha, deu certo, não deu, a gente pode fazer isso, aquilo, etc. Ou seja, é uma relação privada mesmo, né? Já a advocacia pública, você está ali por conta de um concurso público, onde você foi aprovado, e o Estado, no caso o município, né, representado pelo município, lhe confere poderes para que você possa representá-lo, né, nas demandas, como você falou, de interesse, né, público. Então, para que todos tomem essa devida noção, como é que é essa diferença, Pompílio? O que é advogar? Porque você já tem essa experiência. O que é advogar
para o particular e o que é advogar para o público, porque muitas vezes eu posso ter um aluno que não vai ter acesso a um estágio, mas dá uma dinâmica para ele, porque aí pode atentar a ideia dele também. Tá. Na questão da advocacia privada, eu até fiz e ainda estou fazendo por algum tempo mentoria para auxílio no começo da carreira, de estruturação da carreira da advocacia privada. E o que acontece na advocacia privada? O aluno ele tem que se atentar, e isso é bom falar, que está totalmente mais relacionado à questão comercial do que a questão técnica. Eu sempre parto do pressuposto que o aluno ele tem que ser bem formado, ele tem que ter uma qualificação técnica 100%, né? E isso a casa proporciona pelos professores que aqui estão. Mas o que acontece? Além disso, ele precisa ter uma formação de mercado. Ele precisa saber entender de venda, saber entender de marketing, saber entender de relacionamento interpessoal, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença na advocacia privada. Já na advocacia pública, não precisa, o cliente já está lá, ele já veio. Você não precisa conquistar ele. Não são poucos, né? É um monte, né? Então, já na advocacia pública já veio. Só que tem um pormenor da advocacia pública também. Como eu disse, na advocacia privada, se eu não quiser advogar pro Paulo, que trouxe uma demanda para mim, eu falo não, obrigado. Na advocacia pública, a gente não tem essa escolha. A gente tem lá, por exemplo, hoje eu atuo na pasta, que a gente chama uma pasta de patrimônio público. Então, tudo que envolve o patrimônio público e as questões de loteamento no município, passam pela minha mão. Então, só para dar um exemplo. Ação de desapropriação, quem faz sou eu. Quem é juíza sou eu. A ação de reintegração de posse, teve uma invasão de uma área pública. Quem faz sou eu. Então tem que ir lá, muitas vezes, acompanhar a diligência para tirar a pessoa que invadiu. Então, assim, eu não posso escolher não fazer isso. Faz parte da minha profissão, faz parte da demanda. Não tem as demandas que eu escolho. Só que, por outro lado, tem a questão da estabilidade do concurso. Então, assim, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Dica para o aluno. Olha, eu não tenho esse perfil mais comercial. Eu não sou um cara tão desinibido, eu não sou uma pessoa tão bem relacionada. Tenho dificuldade em cobrar, muitas vezes. E assim, é melhor, então, ir para a carreira pública. Eu costumo dizer que na carreira pública é bem tranquilo, porque assim, se você for daquele mais técnico, né, que senta aí mais operacional, você vai se dar super bem. Porque você não precisa de tanto relacionamento, de conversar, etc. Agora, a gente conhece os perfis dos alunos, né? Tem aluno que é o comunicativo, cara, né? Já é o social, né? Já tá fazendo ali a clientela dele. Esse cara aí, a gente já olha, se puder escolher, vai pra advocacia, porque você vai se dar bem nesse caminho. Então, assim, é perfil. Tem os dois perfis aí. Quem tiver mais, olha pra você mesmo. Né? Ver quais são as suas características. E o que o pessoal fala a respeito de você. Cara, você tem cara disso, você tem cara daquilo. E aí, a partir disso, você pode ir moldando a sua advocacia aí, para pública ou para privado. E o cara, por exemplo, que ele gostou do que você está dizendo aí na advocacia pública, na procuradoria do município, como que é a rotina, sua rotina lá no dia a dia? O que ele pode esperar? É muito operacional mesmo, né? A gente tem na advocacia pública, a gente tem uma demanda que é uma demanda que a gente costuma dizer que é uma demanda de massa. Então, tem bastante serviço. É desmistificar um pouco essa história de, funcionário público não trabalha. Cara, tem bastante demanda. Eventualmente, alguns casos são demandas bem repetitivas. Então, você vai fazer muita coisa repetitiva. Tem bastante. Só que também tem vários desafios completamente distintos e completamente diferentes. O dia a dia da advocacia pública, ela está relacionada mais à atuação técnica. Então, a gente vai fazer muita petição. Não tem, o que eu acho que a maior diferença para a advocacia privada é justamente essa parte de não tem atendimento ao cliente. O máximo que acontece é o seu cliente, por exemplo, o prefeito, o procurador-geral, né? O pessoal vir conversar com você, ou então alguma secretaria, por exemplo, eu que estou mais vinculado à Secretaria de Planejamento, secretário de Planejamento, vem conversar com você, alguma coisa assim. Mas, basicamente, é técnico operacional. Por isso que eu falei que aquela pessoa que é mais introspectiva, que gosta mais de peticionar, que gosta mais de ficar concentrado na atividade ali, ela vai se dar bem nesse caminho. Muito bom. O Everton mandou uma mensagem aqui. Tá uma dúvida, cara. Já pensou? Ele tá ligado, não é? Ele falou assim, Pompilho, você é um cara novo, né? Quantos anos você tá hoje, Pompilho? Eu tô com 35. 35. E você tem alguma outra ambição, assim, no sentido, hoje você tá na carreira pública, procurador municipal, né? E também a possibilidade da advocacia privada e também a questão das aulas. E aí, o Pompilho
tem ideia de outros concursos ou não? Tá bem, legal? Como é não, que é? Na verdade, assim, você tocou num ponto que não vai ter muito a ver com a advocacia, mas que faz sentido. Como vocês comentaram no começo, a gente começou a dar aula junto e tal, e eu posso falar que eu vivi algumas das coisas na minha vida que foram muito, muito aceleradas. Aos 26 anos, eu entrei para dar aula na faculdade, e com mestrado e tal, e nessa época, salvo engano, eu já estava aprovado no concurso, eu ainda não tinha entrado, mas eu já estava aprovado no concurso. E às vezes as pessoas falam justamente isso pra mim, falam, como é que é, né? Porque eu entrei numa sala de aula, você estava falando que eu tô com cara de ser novo ainda, imagina com 26 na sala de aula. Eu ia te perguntar isso, confundindo com um aluno, né? Então, o pessoal ficava, eu até coloquei um terno pra ver se destacava um pouco, sabe? Pra ver se dava uma diferença, porque o pessoal confundiu com o aluno mesmo. Será que é pegadinha isso aí? Se trote, não é, né? tal, é trote. Dia de aula. Então, eu pude viver isso um pouco mais rápido, né? E depois, logo em seguida, complementando com a procuradoria. Mas, cara, tem uma coisa que eu acredito muito em Deus e eu creio que a palavra dele é muito sábia. Lá em Provérbios 16:1, ele fala assim, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sei que vocês falam no final para deixar uma mensagem, mas eu já queria antecipar. Na verdade, antes mesmo de se preocupar com a advocacia pública, advocacia privada, concurso público, magistratura, eu costumo dizer que onde Deus quer que você esteja. Porque os planos não são seus, os planos são deles, e os planos deles são melhores do que os meus. E por que eu falei tudo isso daí? Porque eu acho que a gente deve buscar saber onde Ele quer que nós estejamos. E aí eu respondendo a sua pergunta para hoje. Hoje eu tô num lugar tranquilo. Hoje eu tô num lugar que eu gosto, né? Tem lá os seus desafios, mas eu não tenho pretensão de prestar um outro concurso, fazer um outro concurso. Como eu disse a você, ele me traz essa possibilidade da estabilidade financeira, traz muita questão da flexibilidade de tempo também, que eu acho muito importante, não só a questão da remuneração. Porque eu já vi situações em que a pessoa tinha muito dinheiro, às vezes a gente olhava para ela e falava assim, nossa, atingiu tal carreira, que não sei o que, e você ia conversar com ela e a pessoa não era feliz. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes a gente discute aqui carreira, dinheiro, né? A gente discute salário, né? Porque, não te colocando, mas te colocando no exemplo. O Pompílio Feliz era Araçatuba, onde ele nasceu aqui, né? Nasceu aqui, tem o vínculo de amizade dele, tem a fonte de renda dele, se desenvolve profissionalmente. Pompílio passa num concurso, assume a magistratura lá no fim do mundo, né? Pompílio infeliz, cara. Né? Então a gente precisa observar isso. O aluno também ele precisa dessa informação. Que a estratégia profissional passa pelo bem-estar. Passa pelo conforto. É o fim, né? Exatamente. Passa pelo conforto. Muitas vezes um salário mediano, ele te proporciona uma saúde mental muito melhor do que um salário mais volumoso no fim do mundo, vamos assim dizer, né? Isso é interessante o que ele falou. Eu acho que a pessoa ela tem que se ligar nessas coisas. Sim. Porque não é só a carreira. Porque se fosse só isso, a gente teria N exemplos de magistrados, por exemplo, bem-sucedidos, felizes da vida, só que a gente, quando vai olhar mais de perto, às vezes a realidade é outra. Sim. Você vê uma pessoa... E hoje em dia é até engraçado, porque você vê, por exemplo, uma pessoa que passa num concurso de juiz, por exemplo, que é uma das carreiras mais almejadas, né? Querendo ou não. E o cara desiste e fala, não, isso aqui não é pra mim. Como assim, né? Porque assim, cara, no fundo, depois de uma certa experiência que a gente vai ganhando na vida, embora sou muito novo, tenho muito que aprender ainda... não está relacionado só ao dinheiro, não está relacionado só ao status, aquilo que a carreira que pode proporcionar, a carreira de procurador, a carreira de juiz, a carreira de promotor, ou até mesmo de um advogado bem sucedido. Não adianta nada, por isso que eu falei no começo, né? O mais importante, o que eu acho, o que eu creio, o que eu levo isso para minha vida e que eu posso falar que hoje eu sou um cara feliz, é justamente isso, é estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus está relacionado a justamente fazer aquilo que Ele espera que você faça. Então, às vezes, você pode até pensar em alguma coisa, mas Deus tinha um propósito diferente para sua vida. E estar no centro da vontade dele vai permitir com que você seja feliz. Às vezes, ele até permite que você alcance. E eu já alcancei algumas coisas na minha vida, que por vontade própria. E fui lá e meti as caras e fiz. E aí, chegou no momento da minha vida que eu falei assim, cara, isso aqui não tá fazendo o menor sentido. Sim. Não vale a pena. Então, assim, quando às vezes alguém me pergunta, porque eu fui um bom aluno da faculdade. Você foi mérito acadêmico, não foi? Eu ganhei o diploma do mérito. Então, assim, as pessoas geraram expectativas em relação a mim, né? De falar, pô, mas e o concurso... O pessoal até brinca, né? De um concurso
em termos maior, né, do que a Procuradoria do município. Como eu já disse, existem procuradorias do município de Araçatuba, até que média, não é uma procuradoria muito grande, mas a gente já tem uma estrutura até que considerável. Mas assim, é um concurso bom, não é um concurso top. Não é. Mas o top é relativo, né? Depende de onde está a base. Exatamente. Mas é justamente isso que eu queria falar, assim. Tem pretensão de buscar outro? Não tem, porque exatamente. Hoje eu vivo num lugar em que eu gosto, eu estou perto da minha família, sim. Eu tenho uma condição de salário. É legal falar de concurso, porque assim, uma das sensações que eu tive quando eu vi meu nome no Diário Oficial, foi, cara, não vou morrer de fome. De fome eu não morro. Posso não ficar milionário, mas de fome eu não morro. A ideia das duas portas, né? O Misaka já falou isso. Você fecha duas portas, né, Misaka? Você fecha... Eu falo que o concurso público fecha duas portas na sua vida. Da pobreza e da riqueza. Você não vai ficar milionário, mas também você não vai passar então, mas do Pompilho... Há uma exceção aí, porque se a gente entender que a advocacia privada pode alcançar um patrimônio... ele tem um pezinho lá ainda, ele tem um pezinho lá. Existe essa possibilidade, sim. Só que eu também vou voltar a falar, para o aluno não cair enganado na procuradoria. Sim. Tem bastante trabalho. Então, na verdade, você vai virar uma dupla jornada. Né? Não é achar que, não, lá na procuradoria é de boa, não vou trabalhar quase nada e vou focar na advocacia e vou ganhar bastante dinheiro. Você tem que dar conta da... Você tem que dar. Aliás, é a sua atividade principal. Isso, então, a procuradoria tem essa responsabilidade aí que a gente eu gosto, então assim, foi como eu falei, a prioridade é dali mesmo. E o concurso, Pompilho, para o cara que está hoje pensando em se preparar, porque, não sei, se não abrir Araçatuba, abre Birigui, todos os municípios vão precisar de uma procuradoria, precisam, né? Como é que é o concurso? Quais são as matérias que ele precisa dar atenção e quais são as fases? É um movimento que tem sido crescente, né? A questão das procuradorias municipais, elas têm se estruturado. Antes sempre foi cargo, nomeação e tal. E aí às vezes contratação também, né? Agora já não existe mais isso. A questão da profissionalização da procuradoria do município, que é um movimento extremamente importante, porque são pessoas que estão lá dentro comprometidas com o município, às vezes não com o governo que está passando por lá. Sim. E esse é um dos grandes embates que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que é essa questão do interesse público, que é o interesse da população e não o interesse que está representado ali pelo governo atual. De todo modo, né, o concurso público, ele está sempre, como o Misaka falou, está sempre sendo aberto, né? Tem de várias cidades, e aí você tem procuradorias muito pequenas, mas você tem procuradorias grandes, né? A gente recentemente teve o concurso de procurador do município, acredito que vai chamar um colega para vir compor o time. Então está sempre abrindo, está sempre em vias de oportunidades mesmo de prestar a prova. E a questão de preparação, e aí é que tá, né? Depende muito, porque como o negócio é bem local, às vezes não tem uma banca só que costuma fazer, como a gente vê em concurso de juiz, promotor. Então, assim, é algo mais específico. Só que existem algumas matérias que a gente chama de núcleo duro. O núcleo duro ali da advocacia pública envolve direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, civil, processo civil. Basicamente, essas matérias aí você tem que estar na crista da onda, como diz o outro, para poder ter um bom desempenho. Aí vai mudar depois, de procuradoria para procuradoria, porque tem a parte da legislação trabalhista, municipal, né? Às vezes estadual, é trabalhista. Então, assim, tem essa diferença, essa distinção. E a prova em si também é uma oportunidade bacana, porque, assim, existem provas que não tem nem segunda fase. Não precisa ter peça. O meu concurso, só teve primeira fase. E aí eu acabei prestando a primeira fase, graças ao bom Deus, fui bem na prova, e aí acabou que deu certo. E assim, não era nem uma época que eu estava estudando mesmo. Claro, eu me formei bem, estudei depois um pouco, mas é uma outra coisa que eu acho que é bom deixar registrado para os alunos. Quando eu saí da faculdade, eu queria ganhar dinheiro, eu não vi a hora. Eu falei, eu preciso ganhar dinheiro agora, já estudei demais, eu quero ganhar dinheiro. Só que às vezes a gente vai queimando algumas etapas, e aí eu quis ganhar dinheiro, e depois eu vi a advocacia privada, que não era muito a minha praia, e aí eu quis voltar para estudar. Fiquei meio perdido e tal, e teve um tempo que eu larguei de estudar e falei, não, vou pra docência mesmo. E cara, deixa eu falar um negócio pra você, é normal você ficar perdido. É completamente normal. E aí eu fui pra carreira acadêmica, e aí eu lembro que surgiu o concurso da Procuradoria do município de Araçatuba. E eu nem tava estudando nem nada, mas com conhecimento agregado ao longo dos anos. Sim. E é importante, conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? Isso vai se acumulando. E aí, com o conhecimento agregado, eu fui lá, fiz a prova, era só a primeira fase de fato, passei.
Fui aprovado no concurso, demorou um tempo para chamar, mas acabou que no final deu certo. Então, assim, existem procuradorias hoje, como tá profissionalizando mais, então tem essa questão de uma primeira fase, de múltipla escolha e tal, e depois tem a questão da peça. E aí as peças básicas, tudo é só pensar, tudo que envolve o dia a dia prático do procurador. Então, como eu falei, já dei exemplo de ação de desapropriação, às vezes responsabilidade do Estado por cair um buraco na via, ou então a questão tributária, sempre vai cair alguma coisa relacionada a isso. Sim. Ô Pompílio, uma pergunta que eu sempre faço, né, em situações como a sua, como você trabalha dentro de um ambiente público, municipal, existe sempre o espírito político pairando ali, né? Interesses. Isso faz parte, a democracia está aí, né? Então tem um prefeito que nomeia um secretário, que tem um viés político de uma forma, outro tem um viés político de uma outra forma. Como é que é esse contato aí? Procuradoria, interesses políticos. Como é que funciona esse meio campo aí? Para mim, o maior desafio da carreira é esse. Ah, legal. Esse é o maior desafio da carreira. Porque, como eu disse, a parte técnica, eu sempre parto do pressuposto que a gente tem que saber. Sim. Só que existem demandas dentro do município que vão além da parte técnica. Sim. Então, assim, e nós atuamos em pareceres, por exemplo, de coisas grandes, e a nossa ideia é defender os interesses do município, e ainda que o governante não entenda a princípio, defender também ele. Sim. Por quê? Porque algumas atitudes que são tomadas por município podem gerar lá na frente responsabilização perante Tribunal de Contas, perante Ministério Público. Então, a ideia do procurador é justamente analisar a legalidade dos fatos, daquilo que está sendo proposto, às vezes pela forma pela qual está sendo proposta aquela demanda, aquela política pública. Só que o que acontece? Às vezes a voz do procurador é o não. E ele não quer. E a parte política é o contrário, é o sim que quer fazer. Então, conciliar isso às vezes é difícil, né? Embora nossos pareceres não são vinculativos, não é obrigado a acatar, mas a gente entende o peso que tem o nosso parecer em relação àquilo que tá sendo demandado. Então, esse é o maior embate. E na Procuradoria do Município, isso é mais próximo, é mais presente. É diferente de uma AGU, é diferente de uma Procuradoria do Estado, que às vezes o governador do Estado está longe da Procuradoria e não vai ter essa proximidade, e existem outras possibilidades. Mas no município é muito mais próximo. No começo, eu tenho que confessar que foi difícil. Entender essa dinâmica, entender essa sistemática, custou um pouco tempo, custou algumas rusgas, custou algumas coisas que foram complicadas. Mas com o tempo a gente vai tendo jogo de cintura, a gente vai entendendo e a gente vai buscando aliar esse interesse da população, interesse público primário, com a questão do interesse do governo, porque realmente isso acontece. Tem a questão política que às vezes tenta interferir, sim. Porque às vezes a gente coloca isso em pauta aqui, esse tipo de pergunta, partindo da premissa que o governante quer fazer o errado. Não é isso. Não, nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes o governante quer fazer o certo, né? Mas o certo muitas vezes encontra o Pompílio na frente dele. Né? Então, eu entendi. Esse meio de campo tem que ser bem trabalhado. É que às vezes está relacionado à forma. Sim. A forma pela qual ele quer fazer, né? Não dá para fazer juridicamente falando. E aí, às vezes, precisa de lei, por exemplo, né? E quer fazer por decreto, né? E não só isso. A questão também é que a maioria das pessoas que vão para a carreira, alçadas da carreira política, que vem de uma ideia como é que fala? Comercial, empresarial, ele está acostumado na empresa dele fazer de uma forma e o sistema público é completamente diferente. Sim. Então, justamente por conta dessa ideia, dessa estrutura, às vezes acaba surgindo algumas rusgas ali, algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, justamente pelo que o Misaka falou. Não, nem sempre é porque está querendo fazer alguma ilegalidade ou tal, mas é porque está indo pelo caminho que é incorreto perante aquilo que o ordenamento jurídico prega e tudo mais. O Rosa falou uma coisa aqui, eu até ressaltei no dia que ele comentou, que eu nunca tinha parado para olhar essa situação sob essa perspectiva, mas ele falou, o nosso papel lá como procurador da Câmara, e eu acho que vai ser muito parecido com o teu, é exatamente da legitimidade democrática, justamente porque tem a gente lá para dar o parecer jurídico, é que o prefeito não precisa ser um advogado, pode ser qualquer pessoa de qualquer área, não é? Os secretários não precisam ser advogados, por quê? Porque tem a assessoria jurídica lá dentro para suprir essa deficiência, né? É interessante pensar dessa maneira
que dá um plus aí para a atuação de vocês, né? Na verdade é um respaldo jurídico que a administração pública tem, né? Nós estamos lá para auxiliar a administração pública. Não para atrapalhar, né? Não, a ideia não é atrapalhar, é justamente para auxiliar. E aí cabe ao governante usar da melhor forma possível a questão da procuradoria. E esse é um ponto importante, porque é justamente as pessoas entenderem, né? Porque às vezes os que são leigos, e até quem está no direito não entende muito bem a questão da procuradoria do município, né? O que faz, em último caso, o procurador do município? Ele ajuda que o município possa tomar políticas públicas, fazer as suas demandas de uma forma legal, às vezes, né, vamos pegar em casos mais extremos, evitar alguma irregularidade que seria feita, né, por meio do seu parecer. Então, isso tem um respaldo para a sociedade, em último caso. Porque o município andar bem reflete na nossa vida, né, diretamente na nossa vida. Então, o procurador está lá para ajudar nesse processo. Ajudar, principalmente quando a gente está falando dos pareceres, né, que é justamente essa ideia de auxiliar o poder público na tomada de decisão de uma forma jurídica. Não, muito bom. Eu acho que é uma carreira onde o aluno em si, né, que almeja esse cargo, acho que ficou bem claro para ele, né, que é uma opção hoje, que é uma possibilidade. E como você falou, provas que podem não ser tão exigentes quando comparadas, né, às outras provas, e que você consegue fazer todo um perfil profissional, né? Mas é isso aí, Pompilho. Você já sabe mais ou menos o nosso script, né? Você já queimou um cartucho, agora você vai ter que gastar outro. Vou pedir para você aí, nós estamos encerrando o nosso episódio, que foi excelente, para você dar um recado para os nossos alunos e alunas aí que te ouviram até aqui. Uma palavra de sabedoria que você sempre tem. Agora eu me lasquei, né? Porque como é que eu vou falar que né? Queimei um? Agora, não, mas... E aí vale, né? A Bíblia, vou voltar para a Bíblia de novo, já falou de sabedoria. A Bíblia é muito sábia e toda vez que ela repete é porque é sinônimo de que é importante. Então eu vou repetir. O coração do homem, ele pode fazer muitos e muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o que vai te trazer paz, a hora que você estiver buscando uma carreira, buscando uma definição profissional, buscando um caminho nesse meio de incertezas que você vive, a resposta vem lá do alto. E aí você, fazendo a vontade do seu pai para a sua vida, isso vai ser o fator determinante. Esse é o fator que vai levar à felicidade. Eu costumo dizer que no ser humano há um vazio gigantesco, que ele só é preenchido por Deus. Às vezes a gente tenta preencher com dinheiro, com status, com poder, com carreira, e aí a hora que a gente chega lá, no final, às vezes ao custo de uma saúde, ao custo de uma família, ao custo de um casamento, e que olha para o final e não valeu a pena. Então, se eu puder deixar uma dica para você que está nos ouvindo hoje, é justamente isso. Busque a resposta que vem do alto. E aí às vezes vai ser uma resposta bem, como é que eu posso dizer? Fora da casinha. E você fala, como é que isso vai acontecer? Não se preocupe com como. Ele se encaminha do como. Só se preocupe em obedecer e ouvir a vontade do seu pai para sua vida. Excelente. Muito bom. Parabéns, Pompilho. Valeu. Valeu, Pompilho. Obrigadão, obrigado eu que agradeço. aí por dispor do seu tempo aí. Obrigado, Cavazana. Obrigado, Everton, aí Muito obrigado, foi um prazer, Everton. Pelas grandes intervenções. Ele ficou muito quieto hoje, né? Ele ficou reflexivo. Ele tá ali Tá pensando. filósofo. A barba já é de filósofo. Olha lá. Pessoal, então esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Fiquem com a gente, não esqueçam, tudo isso aqui é do nosso curso de Direito aqui do Unisalesiano. Prestigiem, tá bom? Até mais. Valeu, Abraço. valeu. Obrigado.